Fala galera, o assunto de hoje por aqui é o Wolverhampton Wanderers, o Wolverhampton Wolves, time que tem sido sensação na temporada na Inglaterra, vai brigando para ser o melhor do resto na Premier League, e esse melhor do resto é algo bastante disputado, né? Porque a gente está falando do time de melhor desempenho fora do top 6 na Inglaterra, e hoje a gente tem muito bem definidas as 6 forças na Inglaterra. O sétimo, até por investimento, deveria ser o Everton, mas o Everton tem decepcionado nos últimos anos. O West Ham também investe para isso, não chegou lá, e o Wolverhampton está assumindo esse posto, fazendo uma grandíssima temporada. A temporada do Wolverhampton é muito legal porque tem sido um time divertido de ver jogar, capaz de incomodar os adversários grandes no campeonato inglês, então acumula uma lista de resultados impressionantes, incomodando todos os times, ou quase todos os times da parte de cima da tabela, e também na FA Cup, né? Agora classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra, vai enfrentar o Watford em Wembley, mas depois de deixar Liverpool e Manchester United pelo caminho em 2 eliminatórias. Então a gente está falando de um time que tem sido um pesadelo para os gigantes do momento na Inglaterra. E como o Wolverhampton chegou a isso no primeiro ano depois de subir da segunda para a primeira divisão, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para lembrar da história dessa ascensão. O Wolverhampton é um clube extremamente tradicional na Inglaterra, mas que já há muitas décadas não consegue competir entre os melhores. E ele foi comprado por um grupo chinês, o Fosun International Group, e esse grupo tem uma amizade, uma parceria com o Jorge Mendes. O Jorge Mendes é um dos empresários mais bem-sucedidos e mais influentes do futebol mundial, que controla, principalmente dentro do mercado português, muitos jogadores. Então é um grande agente de futebol. E como existe essa aproximação entre donos do grupo que controla o Wolverhampton e o dono da agência que gere tantos atletas, a Premier League virou uma porta de entrada para vários dos clientes do Jorge Mendes num clube que mostra ambição e que tem essa capacidade de investimento. Então, na segunda divisão inglesa, o Wolverhampton, por exemplo, contratou o Rubem Neves, que já era um jogador do Porto, um jogador já com experiência em jogos até de Champions, muito novo, chegou como uma contratação que fez total diferença na campanha do acesso, foi o melhor jogador do campeonato na campanha do acesso, e tem se destacado também na Premier League. Então a gente está falando de um Wolverhampton que reúne muitos portugueses. Não por acaso, nessa semana agora de data FIFA, a lista da seleção portuguesa teve 4 representantes do Wolverhampton: Rui Patrício, goleiro, João Moutinho e Rubem Neves no meio-campo, Diogo Jota, atacante. Então, em quase todos os setores do campo a gente vê jogadores portugueses, e o elenco tem bem mais, né? São vários os jogadores. E aí tem também, obviamente, além dessas conexões de poder que ajudam a explicar a chegada de jogadores caros, jogadores que poderiam até ir para outros clubes com maior ambição, mas que foram ao Wolverhampton, aí a gente também tem que entrar no ótimo trabalho do Nuno Espírito Santo, um treinador que também tem uma parceria com o Jorge Mendes desde os anos 90, dizem que foi até o primeiro cliente do Jorge Mendes quando ele estava entrando nesse mercado. Então é um treinador que tem o suporte, o respaldo da diretoria, das influências externas ali fora de campo e bola, e que tem mostrado um ótimo trabalho em campo também. É um time com um DNA muito bem definido, com uma identidade bem definida. No início da temporada até tentou ser um time de mais posse de bola, mas acabou se ajustando mais até a um perfil de espera para contra-atacar, para saídas rápidas. E aí vários jogadores se destacam. Primeiro, para esperar, o time mudou de uma formação inicial que tinha 2 volantes, 2 pontas e um atacante, sempre com 3 zagueiros e 2 alas, mas no início eram 2 volantes, João Moutinho e Rubem Neves, com 2 meias ou pontas encostando na referência do Raul Jimenez. Esse era o time que tentava ocupar mais o campo de ataque e que em vários momentos teve muita posse de bola, mas dificuldade para furar os bloqueios dos adversários. Esse time cresce a partir do momento em que muda um pouco, se adapta a ser um time também capaz de se defender perto da própria área. Então se fecha com uma linha com 5 e os 3 volantes têm muita qualidade. Esse meio campo, o Lendon, que até demorou um pouco a entrar no time, processo de adaptação, chegando da Bélgica, é um jogador de seleção belga, até importante nesse processo para os próximos anos na seleção belga, e que se juntou a uma dupla de nível Champions League, com o João Moutinho experiente, com o Rubem Neves já uma realidade. Então a gente está falando de uma proteção à frente da defesa que funciona muito bem. Então o time se fecha sem a bola, com os 2 alas voltando, os 3 zagueiros posicionados e 3 volantes
preenchendo essa entrada da área. Tem sido muito difícil e isso ajuda a explicar os ótimos resultados contra os times grandes. Os times rodam de um lado para o outro, esses três volantes flutuam de um lado para o outro, sempre protegendo a entrada da área, com os alas eventualmente saindo para um combate um pouco mais longo. Recuperou a bola? Uma bola mais longa, o Rúben Neves é um dos melhores lançadores da Premier League nessa temporada. Então, se a saída for rápida, ela pode ser no lançamento buscando o pivô do Raul Jimenez, que se não é um 9 goleador confiável, é um pivô que ajuda muito o time, então prende a bola, segura a bola, dá tempo do resto do time chegar e tem funcionado muito bem nessa parceria com o Diogo Jota, que também não é exatamente um velocista, o elenco tem outros velocistas mais rápidos, né? Tem Ivan Cavaleiro, tem Helder Costa, tem Adama Traoré, todos jogadores de maior explosão. Mas o Diogo Jota tem qualidade técnica, e essa qualidade técnica ajuda os contra-ataques a fluírem, mesmo que não sejam com jogadores correndo, mas Raul Jimenez e Diogo Jota conseguem funcionar bem nessa dupla. Precisou sair com um pouco mais de calma? Também elabora bem as jogadas, porque tem no passe longo do Rúben Neves a distribuição para os alas que ficam espetados, se projetam quase como pontas. Então ele vira quase que um pêndulo ali, ele é o termômetro da distribuição. Rúben Neves lançando de um lado para o outro para tentar abrir as defesas adversárias. E no fim, só de falar de tudo isso, a gente já está falando de variações conforme o andamento da partida, para um time que sabe se posicionar quando tem que ocupar o campo de ataque, sabe se posicionar quando é atacado e tem que marcar mais perto da defesa e consegue contra-atacar. Então, vai acumulando ótimos resultados, não por acaso. Tem qualidade no seu elenco, tem opções dentro do seu elenco e tem variações táticas dentro da partida. Sempre partindo do mesmo desenho, sempre partindo dos três zagueiros, ultimamente com 3 meio-campistas. Claro que tem variações aí, eu citei outros pontas, outros segundos atacantes, mas daria para citar também, por exemplo, o Gibbs White, que é mais um meio-campista que já mostrou serviço nessa temporada, o Saïs. O Gibbs White, garoto, foi jogador de seleção sub-17 na Inglaterra, campeão do mundo em 2017. O Saïs jogou a Copa do Mundo com o Marrocos, pode jogar tanto como volante quanto como um zagueiro, até pela agressividade que tem para sair e pressionar e marcar também. Perde um pouco de espaço porque a concorrência no meio-campo é muito grande, mas é bem legal, porque a gente está falando de um time que veio da segunda divisão para já chamar atenção na liga mais badalada do mundo, a liga mais cara, com tanto investimento, e numa liga em que tanta gente investe e não tem retorno técnico ou tático, o Wolverhampton chegou para ficar. E vamos ver os próximos passos, porque tendo esses contatos, essas conexões, tendo dinheiro para fazer investimento em jogadores pontuais, principalmente olhando para o mercado português, que revela muitos jogadores jovens, o Wolverhampton pode sim continuar sendo uma sensação na próxima temporada. Então é uma das atrações dessa Premier League, certamente. Conto com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição no canal. Um abraço a todos, até a próxima.